Recentemente eu fiz um upgrade saindo da minha clássica, né, boa e velha A6500 da Sony, sensor crop, para uma A7C, da qual eu estou usando para gravar, que é com sensor full frame. E bem, acabou tendo uma coincidência de datas, precisei fotografar um evento e, cara, eu precisava de uma lente tele, uma lente bacana aí para usar. O evento era à noite, eu sei que o sensor full frame tem um desempenho melhor, mas eu não queria pegar uma lente escura, estava procurando uma 2.8 e foi aí que a loja e locadora dos Marios emprestou a Tamron 70-180 para eu testar e também fazer esse job. Então no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência com essa lentezinha aqui, que cara, me surpreendeu e vocês vão curtir. Geralmente quando eu loco um equipamento ou quando eu pego para testar, eu gosto de usar ele meio que nas cegas. Como assim, Paulo? Eu curto não pesquisar sobre nada, tipo, vejo o que eu preciso, mas eu não vou ficar vendo review e coisa do tipo antes de ter uma opinião. Então eu meio que peguei essa lente nas escuras, eu olhei, preciso de uma lente zoom e clara. Eu não sabia como era a ótica dela, eu não sabia como era o foco, eu não sabia nada. E cara, foi um tapa na minha cara eu usar essa lente aqui a primeira vez. A última vez que eu fotografei utilizando uma lente tele, evento de pista forte mesmo, eu estava usando uma 6500. Eu fotografava no final do Autódromo de Curitiba e usava uma lente 18-200 da própria Sony, uma lente crop totalmente escura. Para você ter um bokeh nela tem que forçar muito, tanto é que eu usava muito da tática do panning para a foto ficar mais atrativa, porque a lente não tinha aquele, sabe, aquela ótica boa assim para você se vangloriar. Uma 55-250, por exemplo, da Sony já tinha uma ótica melhor. E cara, quando eu peguei essa lente aqui, ela é 2.8. O bokeh disso aqui é maravilhoso, cara. Imagine você sair de um setup de baixo custo, né, uma 6500 e uma 18-200, e ir direto para uma full frame, né, uma 7C de 24 megapixels, com uma lente 2.8 com uma ótica boa, realmente. Cara, é um tapa na cara. Bem, sobre esse evento que eu acho que é bacana falar, eu comecei a fotografar num final de tarde. Ou seja, eu ainda consegui ter fotos com uma excelente luz ambiente, então eu nem precisava basicamente abusar do 2.8, mas eu consegui abusar muito das imagens still, das imagens congeladas. Fotografei pessoas, cara, um desfoque maravilhoso, um desfoque que não tem aquela aberração em volta que fica feio, basicamente o contorno, né, a nitidez do recorte das pessoas, dos carros com o fundo era algo natural, algo maravilhoso. E acho que essa foi essa mistura do fato de usar uma full frame a primeira vez, que ela vai abrir o seu frame, e também o fator da lente ter uma ótica muito boa. Isso, cara, já me deixou queixo caído assim, que eu vi que os resultados iam ser bem promissores. Mesmo em 70mm você via que o desfoque era natural, era um desfoque bom, disfarçava muito bem a questão da diferença do primeiro plano com o segundo plano, né, o fundo com quem está na frente da foto. Cara, isso já me... E fotografando pessoas, eu nem fui pra pista. Quando eu fui pra pista, meu amigo, aí sim a gente conseguiu colocar essa lente na prática, na parte de fotografia. Sim, 180mm talvez não seja tanto para uma full frame, realmente não é tanto. Uma pista, era um kartódromo, você via que, putz, mesmo com o zoom no máximo, você não conseguia enquadrar alguma coisa que estava muito distante, faria falta isso. Isso é um costume que a crop te dá. A crop ela vai sempre aproveitar o melhor que a ótica tem a oferecer, ela vai fechar no meio do frame, né, devido ao fator, e você consegue ter basicamente mais um. Não é o dobro, exatamente, mas é consideravelmente a mais que pode fazer você ter um enquadramento melhor usando uma crop. Na full frame, não. Porém, na full frame você consegue ter a profundidade da lente muito maior. Então, fotos mais próximas, por assim dizer, elas tinham aquela naturalidade que o sensor full frame te dá. E isso, cara, me deixou de cara. Eu achei maravilhoso. Um detalhe já que a Tamron eu percebi dela, nessa parte de nitidez, ótica e tudo mais, é a vinheta. Ela tem sim uma vinheta, principalmente em 2.8. Se você reduzir ela para F4, a vinheta quase desaparece, ela fica bem pouco aparente. Mas isso falando com um perfil de cor desativado, é um perfil de correção de lente desativado. Se você tiver um perfil de correção de lente no Lightroom, enfim, no programa que você estiver usando, basicamente isso vai sumir por completo. Isso que eu nem usei o perfil dessa lente aqui porque o meu Lightroom não possuía, está desatualizado. Mas mesmo usando de uma lente parecida, zoom da Tamron, já melhorou bastante o quesito óptico dessa lente. E mesmo assim tem fotos que é legal você ter uma vinheta, então isso não me preocupou. A questão de aberrações e tudo mais também, não vi praticamente nenhuma que eu possa ressaltar. A lente foi muito boa nesse sentido. Sobre o seu foco eu posso dizer que ela chegou ali nos 90% de precisão. Ah, Paulo, isso quer dizer que ela perdeu foco? Não, ela não perdeu foco.
mas pelo fato de ser esportes, exige muita ação, depende da câmera também, até mesmo o filtro que eu estava usando na frente dela pode afetar. Teve uma foto ou outra que você dando aquele zoom de 100% você via que não estava 100% cravado onde o foco da câmera estava. Isso que eu estava usando um foco central para realmente ter essa precisão. Não perdi nenhuma foto por isso, não aconteceu nenhum momento de eu apertar para dar foco, ela ir longe, voltar, ou enfim. Mas tem esses detalhes que o movimento, né, fotos de esportes, fotos em alta velocidade, podem afetar. Ponto negativo? Não, apenas uma observação de como foi a relação, qualquer lente pode ter isso, utilizando o autofoco principalmente esse detalhe. Porém, em baixa luz, aí sim, descendo bastante a luminosidade, é perceptível que muitas vezes você vai clicar para focar e o foco ele tá meio longe, ou ele tá no macro, né? Eu não consegui ver essa diferença, mas ele sabe, aquele tudo desfocado, você não tá vendo nada. Dei o meio clique, ela demora ali, tipo uns 2 segundos até voltar, na verdade parece uma eternidade, se não foi mais. Até voltar e opa, achou o foco, beleza. Não é toda vez, geralmente em momentos que você desligou a câmera ou você apontou a lente pro chão, realmente não tem onde ela focar, né? Mudou o foco da câmera. E aí realmente, apontei pro lugar, tá um monte de luz, a lente e a câmera estão na batalha ali pra, opa, voltei o foco pro lugar. Parece pouco, 2 segundos é pouco de certa forma, mas às vezes para um momento de ação é uma eternidade. Aconteceu umas 3 vezes comigo. Atrapalhou? Não, mas aconteceu. Não cheguei a usar uma 70-200 da Sony, por exemplo, para ver se isso é uma coisa que acontece nas lentes tele em full frame ou se é uma coisa que a Tamron aconteceu. Porém, não é um ponto negativo, apenas um detalhe do funcionamento da câmera. Uma coisa que ela carece, principalmente se você está fotografando em uma distância muito longa, né, ou seja, com essa variação de foco, é a ausência de botões. Ela não tem nenhum botão, por exemplo, para você selecionar a faixa de foco, sabe? Mais para o infinito, mais para o meio termo, automático, macro, ela não tem. Então isso é um detalhe que, por ser uma lente de certa forma um pouco mais simples, ela carece. E já falando um pouquinho da sua construção, óbvio, o único botão que ela tem, isso é clássico das lentes zoom da Sony, é o botão de trava em 70mm. O botão de trava ele é muito útil principalmente para você guardar a lente, afinal você travou ele aqui, a lente não abre mais, isso aqui às vezes você vai guardar ela de ponta cabeça ou tá numa mochila, enfim, para ela não ficar tendo um jogo, você trava ela e isso aqui realmente é muito útil para guardar. Ou às vezes você tá usando ela em 70 mesmo, você não quer ter que esbarrar nem nada, isso aqui é uma coisa bem útil. Uma pena que essa função da trava só funciona em 70, seria muito útil se ela funcionasse em qualquer faixa de foco, porque às vezes você quer travar numa faixa para deixar memorizado ou não quer mexer de maneira alguma, tá usando ali, enfim, e bem, seria útil, não acontece, isso aqui é normal, toda lente, não tem nenhuma que faça isso, só digo que é uma questão de gosto pessoal. E claro, já aproveitando que a gente está falando dessas características da lente, vamos falar um pouquinho da sua construção. É uma lente pesada, ela pesa 810 gramas mais ou menos, e óbvio, ela é de plástico, tá? Não é um acabamento ruim, tá? É, claro, plástico normal, mas ela não é um acabamento que parece que a lente é oca, que parece que vai quebrar, nem nada. É um acabamento padrão de plástico, liso, tá? Ele não tem nenhuma textura. A gente tem os anéis de zoom e de foco aqui. O de foco é macio, não acho ele muito duro, porém o de zoom eu achei ele um pouco meio agarrado. Às vezes você tá com a câmera em uma posição específica e você dá o zoom, ele não é tão preciso, principalmente se for devagar, né? Então um zoom devagar ele dá aquelas mini travadinhas. Isso não me deixou muito confortável, principalmente em filmagens. Em foto eu não vi problema nenhum, mas em filmagens, putz, você tá com a câmera ali numa posição chatinha, você tem que dar um zoom devagar, treme tudo, não achei legal esse ponto, provavelmente por conta mesmo da construção ser um pouco mais simples. E um detalhe assim que você tem que se atentar, por mais que ela tenha de certa forma um revestimento contra a umidade e tudo mais, é a parte da poeira. Eu digo isso porque essa lente aqui é uma lente que é alugada e ela provavelmente já passou na mão de uma galera. E ela já está inclusive com algumas poeirinhas no seu elemento frontal, vocês provavelmente não vão conseguir ver aqui na câmera. Mas o que acontece, dando um zoom máximo aqui já está, aqui tem uma abertura que serve como um aspirador basicamente com a sua lente, ou seja, se você usar basicamente, você está fotografando num ambiente livre, num ambiente que tem poeira e tal, poeirinhas podem entrar por esta região aqui e podem acabar indo para o elemento frontal, né, na parte interna da lente, e isso é meio ruim comparado a uma lente selada, uma 70-200 da Sony, por exemplo. Ela além de não ter
essa diferença, né, da lente ir para frente, é uma questão de distribuição de peso também, e ela mantém o seu tamanho fixo, ela também é selada, não tem esse risco de entrar poeira e afins para dentro da lente. Bem, isso é uma coisa que a longo prazo você consegue dizer, eu disse isso apenas porque eu reparei que tem algumas poeirinhas dentro da lente na parte frontal, e isso provavelmente foi por conta desse mecanismo. Por mais que eu tenha falado a respeito da lente da Sony já ser de um tamanho fixo e não ir para frente e para trás, uma vantagem disso aqui é que ela é retrátil, você em 70 consegue guardar ela basicamente aí com 5 centímetros a menos, e isso aqui às vezes na tua bolsa de viagem, na tua bolsa da câmera, ou até mesmo numa bolsinha de mão, você consegue deixar ela compacta ali, ela cabe, ela não é uma lente tão grande. Eu senti falta também um pouco de um mount para você prender num tripé ou enfim aqui embaixo. Não vi falta no meu uso, eu consegui colocar muito bem, até mesmo num gimbal, porque ela não é uma lente tão pesada, ela pesa basicamente metade do que uma 70-200 convencional pesa, isso é uma coisa boa dela, mas seria legal ela ter um acessório à parte, por mais que você pudesse tirar e colocar, para você ter uma distribuição de peso um pouco melhor. Tá? Os 810 gramas dela não é algo tão pesado, né? É um peso padrão, um pouco mais pesado que uma lente zoom de abertura escura, mas interessante ter esses detalhes. Eu tô falando demais, né, cara? Porra, eu tô bem no improviso. E também finalizando os seus pontos da sua construção, né, do que ela tem a oferecer. Não vou entrar em caráteres de elementos óticos e tal, ficha técnica e reviews mais aprofundados vão falar sobre isso. Ela não possui estabilização ótica, é uma coisa que é necessário você ter numa lente zoom. Porém, de certa forma faz a lente ser barata. Se você está usando um sensor estabilizado, seja numa crop ou numa full frame, beleza, você vai conseguir suprir, ele dá conta. Mas se você tivesse um sensor full frame, um sensor crop estabilizado, mais a estabilização da lente, cara, isso aqui ia dar uma facilitada na sua vida de uma maneira maravilhosa. Mas deu para fazer alguns paintings em 1/30, por exemplo, facilmente, uma tentativa ou outra ali, e deu para acertar, então tendo mãos firmes você vai conseguir usar ela, e cara, não precisa usar 1/30 para fazer foto esporte, você vai usar provavelmente 1/120, 1/300, depende muito do que tipo de foto que você for fazer, então não vai fazer tanta falta a estabilização, e isso contribui com a categoria que essa lente está encaixada. E finalizando, o seu diâmetro frontal para filtros é de 67 mm, a melhor medida de filtro que você pode ter, porque ela é uma vasta quantidade de lentes que usa esse filtro aqui, então eu achei muito bacana, usei os que eu tenho aqui e é bem bacana. Também ele tem o seu parasol, que você encaixa ele nas duas posições, tanto para guardar quanto para utilizar. E bem, finalizando já esse segmento agora do uso, né, eu falei dessa minha experiência fotografando noturno, eu fui em outro evento e utilizei essa lente aqui para vídeo. Tá? Então eu imagino que boa parte do público que vai querer essa lente quer para utilizar em fotos, né? Sejam noturnas, de dia, enfim. Eu quero falar um pouquinho sobre vídeo, porque é o que eu faço principalmente. A foto é legal, mas meu trabalho principal é vídeo. Provavelmente muitos dos takes que vocês vão ver aí enquanto eu estiver falando, eles estarão na vertical, porque eu estou tendo que gravar na vertical, eu não gosto de gravar na vertical. Mas o Instagram, meus clientes, tudo exige vertical, então infelizmente vocês vão ter que ver na vertical aí também, mas eu dou um zoomzinho se precisar. Seguinte, essa lente no noturno foi muito boa, porém você percebe que no vídeo ela tem algumas falhazinhas um pouco diferentes em relação à foto, mas nada que reprova a lente. Primeiramente sobre o seu foco, a gente sabe que foco barulhento em vídeo é uma coisa que detona o seu áudio, principalmente se você precisar utilizar ele. E cara, eu não escutei o foco dessa lente em momento algum, ele é muito silencioso, para não dizer que eu não escutei nada, às vezes quando você desliga a câmera ele dá aquele clack do foco retraindo. Mas nada, nenhum barulho de foco, a lente não vibra, nada. Eu achei maravilhoso a parte do foco dela. A ótica dessa lente, no quesito contraste em baixa luz, contraluz e afins, ela dá uma bela espalhada, então se você tiver uma contraluz com muitos elementos visuais, né, muita luz, enfim, elementos de pontos de luz vindo, você vai ver que o contraste dela vai diminuir, vai ficar aquela esfumaciada na imagem. Isso quando o ambiente estiver muito escuro. Em ambientes médios não vi esse problema, mas é uma coisa da ótica dessa lente. Provavelmente isso que separa ela de uma G Master. Uma G Master não vai ter esse problema. Inclusive flares, né, por exemplo, farol de carro, né, que é o que eu utilizei, ou postes, aqui eles espalham na sua imagem, enquanto uma G Master vai ficar aquela bolinha bonitinha, que é maravilhoso de se ver, a gente sabe que gosta. Só que pagar o dobro só para ter isso, tem outros fatores também que estão na fila.
Já que eu falei da ótica da G-Master, tá, tudo bem, vamos pro veredito final dessa lente aqui. Eu gosto de deixar bem transparente minha opinião. Então, cara, vamos já falar logo de cara. TI essa lente? Com certeza. Cara, ela custa metade que uma G-Master da Sony. Tá? Uma G-Master 2.8 70-200 estabilizada, tudo que dá. É metade, menos na verdade, se você duvidar. Com esse valor, o valor dessa daqui, que ela custa no mercado, você consegue pegar uma 70-200 f4 da Sony, que vai ter uma ótica G. Ela não vai ser aquela G Gold, vai ser a G normal. Que eu imagino que seja a mesma ótica que essa aqui, só que mais escura. O que eu pegaria? Eu pegaria com certeza essa daqui. Por quê? F2.8. Cara, você nunca sabe onde você vai fotografar. Você pode fotografar num ambiente que vai ter muito poste, muita luz iluminada, a F4 vai suprir, vai usar obturador baixo, vai conseguir suprir a luminosidade, mas cara, vai ter lugar que você vai iluminar que vai estar um breu. Então eu preferiria muito mais o 2.8, e principalmente porque o 2.8 dessa lente aqui não é aquele 2.8 só para ter número. Ele é um 2.8 para você ter luminosidade, ele é um 2.8 para você ter nitidez e uma ótica boa. Então em momento algum você vai se sentir, puta, 2.8 não tá servindo, vou ter que subir para F4. Não, 2.8 tá indo muito bem nela. Só que daí vem as suas diferenças. Se justifica essa diferença de preço, eu não sei. Porém, óbvio, ela não tem um botão, por exemplo, de ajuste de foco, né, para você já ter uma certa precisão dependendo do esporte que você for fotografar. Ela não possui estabilização ótica e também não possui uma ótica G-Master. Mas a sua categoria de preço se encaixa devido à ausência desses recursos. Dá para utilizar sem problema algum. Eu utilizei para vídeo. Para vídeo sim, eu senti um pouco de falta na estabilização. Daí uma compensada, porque putz, às vezes você tá usando ela na mão, igual eu usei na parte do vídeo. E cara, você tá querendo fazer um movimento, por mais que o sensor tente ajudar, não ajuda, isso realmente faz falta. Mas no geral, na maioria, vamos dizer assim, 80% dos casos de uso dela, eu não senti totalmente uma falta da estabilização ótica e também não senti uma completa falta do botão. Então são recursos específicos que só vai valer você pagar o dobro numa G-Master, né, numa lente Sony, se você realmente precisa desses recursos. Você vai fotografar situações horríveis que precisa de estabilização e que você precisa daquela faixa de foco e que a lente foque naquilo. Mesmo tendo essas variações, a lente se comportou muito bem e eu, sinceramente, só posso recomendar ela baseado no meu uso, que foi de uma semana. Gosto de deixar isso aqui bem atento, que foi um uso breve, por isso que esse vídeo não é necessariamente um review a longo prazo, mas eu acho que para quem já está com 20 minutos de bruto, eu tô falando bastante dessa lente, não é? Não posso deixar aqui de agradecer, finalizando esse vídeo, a loja e locadora dos Marios. Cara, eles emprestaram essa lente aqui, eles estão fortalecendo nessa leva de vídeos dos creators, né? Então, todos os produtos que eu tô trazendo para testar aqui de audiovisual são graças a eles que eu tô fazendo. Então dá um apoio para eles. Se você é de Curitiba, dá uma alugada lá, compra um produto com eles, eles são loja e locadora, então você pode comprar um produto com preço top, você pode locar um produto que você quer testar ou que você está precisando para o teu job com um precinho bem em conta e com um suporte maravilhoso. Então dá esse apoio para eles, links estão na descrição, dá aquela força. Se você for comprar alguma coisa com eles, se você for alugar, dá aquela chamada, fala assim, eu vim pelo Paulo aqui, conheci vocês pelo Paulo. Por mais que você não seja aqui de Curitiba, vai comprar um equipamento, tem o site deles, tem o WhatsApp, consegue comprar de fora, mandar via Sedex, mandar, enfim, da maneira que você precisar para onde você mora e dar esse suporte aí, tanto para a loja quanto para mim nesses vídeos aqui no canal. Agradeço a você que assistiu até esse momento. Foi meu primeiro review de lente, então eu não vou fazer aquela parte toda que você desmonta a lente no sentido de falar características e tudo mais. Gostei de falar um pouquinho da minha experiência. Eu só não falei da parte da resistência à água muito, por mais que eu tenha tomado chuva no último evento, porque, cara, eu sou cagão, tá? Eu botei um saco em volta da lente, não quis arriscar. Mas se você tem alguma sugestão do que falar em próximos vídeos de lentes, de equipamentos, cara, manda nos comentários. Estamos aqui para melhorar essa dinâmica de vídeos que eu tô fazendo. Hoje eu tô fazendo de uma maneira um pouco diferente, mais aqui na mesa, tudo tranquilinho, mais de uma maneira mais falando direto, sem roteiro, sem estar por trás das câmeras. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, não esquece de dar um like, se inscrever no canal para não perder mais vídeos de unboxings, reviews e essas experiências com equipamentos diferentes no audiovisual, tecnologia e tudo mais, beleza? Falou, até o próximo vídeo. Fui!